Bom, vamos lá. Bom dia a todos os presentes. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Estamos iniciando neste momento a primeira edição itinerante do Fórum de Gestores PAEP das unidades e órgãos da Unicamp. O Fórum de Gestores PAEP da Unicamp, diretamente vinculado ao gabinete do reitor, tem como finalidade constituir-se como um canal institucional de comunicação, permitir a apresentação e a discussão de informações institucionais de interesse da comunidade da Unicamp, propiciar o esclarecimento de ações institucionais e promover a maior aproximação da administração superior com os gestores PAEP. O fórum é conduzido por um comitê executivo, fazem parte do comitê executivo a Dilton Dorival Leite, a Cidinha Aquina da DGRH, o Edson Lins da Educorp, o Luiz Carlos do GGBS e o Fábio Pinheiro do SIC. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos e registramos a presença do professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles, magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Paulo César Montanher, chefe de gabinete, professor Dr. Márcio Alberto Torsoni, diretor da FCA e o nosso anfitrião, professor Dr. Leonardo Lorenzo Roger, diretor da FT, professor Augusto César da Silva, diretor do COTIL, e o professor Dr. Alcides Scaglia, prefeito do campus de Limeira. Agradecemos também a presença dos demais gestores e, especialmente, dos gestores PAEP das unidades e órgãos da Unicamp que prestigiam e participam deste encontro. Justifica a ausência a professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da universidade. Na sequência, eu já chamo para os pronunciamentos. Então, eu convido, nesse momento, ao palco para fazer uso da palavra o anfitrião desta primeira edição do Fórum, o professor Márcio Torsoni, diretor da FCA. Por favor, professor. Bom dia a todos. Cumprimento o professor magnífico reitor, professor Tom Zé. Em nome dele, eu cumprimento os outros membros que compõem a banca, a mesa, né? É com grande prazer que eu recebo o fórum aqui, que os funcionários da FCA, né, os gestores PAEP da FCA recebem esse fórum aqui. Eu vejo, como o Adilto comentou com vocês, como uma oportunidade única de comunicação entre os diferentes órgãos, as diferentes unidades e os desafios que essas unidades enfrentam, né? Então, eu fiquei muito feliz quando a Lucimária comentou que o fórum viria para cá. Eu gostaria só de dar um exemplo, porque tanto os órgãos como as unidades, eles apresentam particularidades do ponto de vista da gestão deles, né? E aí eu vou dar um exemplo da FCA. Esses dias, numa reunião, nós estávamos comentando que o fato da FCA não ter departamento, isso coloca alguns desafios para a gestão, né, dos PAEPs aqui dentro da FCA. Os departamentos tem algum tipo de filtro dos processos que acontecem dentro do departamento, e aqui não. Muitos dos problemas que precisam ser resolvidos são resolvidos numa instância superior através dos gestores PAEPs, né? Então, isso é um desafio no fluxo de processos, e eu espero que esse encontro, esse fórum, possa ser um canal realmente de transmitir esses desafios que nós encontramos para os outros gestores, e que seja uma troca de experiência. Então, muito obrigado, Adilton, e espero que seja um sucesso esse dia de hoje do fórum. Obrigado, professor Márcio. Convidamos agora ao palco para fazer uso da palavra o professor Augusto César da Silva, diretor do COTIL. Por favor, professor. Bom dia. A gente agradece o empenho de você, Adilto, de todos na organização, Edson Lins, que está aqui também presente, e demais. Quero também agradecer a presença do professor Tom Zé. Saiba que o senhor é sempre bem-vindo aqui, como nosso reitor e como amigo.
aos demais, Leonardo, Márcio, Cezinha, Alcides e demais presentes. Eu acho muito importante esse evento aqui, porque traz a Limeira a proximidade com a administração central da Unicamp. É importante esse evento para fazer de Limeira pertencer à unidade, pertencer à universidade como ela merece, e isso é muito importante. Também agradeço a oportunidade de fazer essa comunicação entre a administração central e os nossos servidores aqui. E, além disso, a comunicação traz a união, e isso que importa. Então, eu parabenizo a organização do evento e que tudo dê certo e que se repitam muitas e muitas vezes. Muito obrigado. Obrigado, professor Augusto. Convidamos ao palco para fazer uso da palavra o professor Leonardo Lorenzo Bravo Roger, diretor da FT. Bom dia a todos. Hoje realmente é um dia diferente, né? Porque contrastando com o calor que tínhamos ontem aqui em Limeira, hoje o dia está bastante gostoso, né? Bom, primeiramente, cumprimentar a nosso reitor, cumprimentar ao chefe do gabinete, nosso querido Cezinha, cumprimentar a Márcio, Augusto e a nosso querido prefeito Alcides, que hoje é o dia dele aqui, tá? Eu queria... Por que digo que é o dia deles? Porque o principal assunto do fórum é precisamente falar da prefeitura, né, criada aqui no campo de Limeira. Eu queria começar minhas breves palavras, mais uma vez, falando a diferença que tem representado para Limeira essa reitoria e esse mandato. Nunca houve tanta presença do campus de Limeira na universidade. Nunca houve. Eu diria que sempre inauguraram o prédio e depois a vida continua, né? Esta reitoria, eu acho que o principal, um dos legados que passa para nosso campus e para nossos campus é precisamente isso, né? A inclusão dentro das decisões, a presença reiterada de fóruns importantes, de reuniões importantes aqui em Limeira. Isso realmente eu acho que tem sido uma conquista muito grande e uma forma muito agradável digamos assim, de mostrar a administração central um pouco mais distribuída, as decisões um pouco mais distribuídas em todos os campos da universidade. Então, uma das primeiras coisas que eu queria destacar, né, mais uma vez, o agradecimento pela presença de todos aqui, são pessoas de praticamente todas as unidades da Unicamp, se reunindo em Limeira para discutir assuntos importantes da vida administrativa da faculdade. A outra coisa é expressar também o agradável, o bem que eu me sinto pessoalmente quando estou entre os funcionários, entre os servidores, né? Na pandemia, eu tive a vivência de sentir o que significam os servidores técnico-administrativos para a universidade. E eu senti algo que pode não ser verdade, mas foi o que eu senti. Vocês são quem fazem funcionar a Unicamp. Sem vocês, a Unicamp não anda. Simples assim. E na pandemia isso para mim ficou muito evidente, né? Sem a presença dos funcionários, sem os funcionários vestir a camisa, sem os gestores vestir a camisa, a universidade não anda. Isso para mim foi um grande aprendizado e por isso eu sou sempre muito grato quando se trata de me reunir com gestores de funcionários. Eu sinto muito carinho por todos vocês, em poucas palavras. Então, era isso o que eu queria expressar. Me desculpem a improvisação, não escrevi nada, eu costumo escrever, estou falando uma língua que não é nativa para mim, então me desculpem aí os pequenos erros, né? Muito bem-vindos a todos e sentam-se em Limeira, vou falar em nome de Márcio também, sentam-se em casa. Muito obrigado.
obrigado, professor. Eu preciso avisar que a reunião está sendo gravada e pedir para vocês, está circulando um QR Code que vocês usem para preencher a lista de presença. E só uma questão, cuidado como escreve o nome lá, porque é a partir de lá que sai o certificado do fórum depois, tá? Então, por favor, preencham para nós, é importante a lista de presença usando o QR Code. Convidamos agora ao palco para fazer uso da palavra o nosso chefe de gabinete, o professor Paulo César Montanher. Obrigado, Adilson. Deixa eu arrumar meus papeizinhos aqui, que eu vou usar uns deles aqui. Bom, gente, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui. Quero dizer que, obrigado, viu, Léo? Nós nos sentimos em casa mesmo aqui, viu, Augusto, Alcides e Márcia, a todos vocês. Sempre nos recebem muito bem. Então, a gente tem relações assim históricas, né? Eu sempre digo que a FCA, eu consegui viver toda a história da FCA porque eu era diretor da FEF, lá nos anos 2005, 2006, e vi nascer muitas coisas. E toda vez que eu chego aqui, eu fico encantado com aquele trabalho da universidade na época, né? Também com a FT, com a mudança da FT para a faculdade, né? Quando ela era ainda um CESET, né? Enfim, né? Foram aqueles anos muito importantes para que a gente pudesse hoje estar aqui também comemorando e vivendo esse dia com um fórum itinerante. Foi uma ideia genial, né, que a gente começa a caminhar pelos vários ambientes da Unicamp, e isso vai fazendo com que a gente crie uma sinergia entre pessoas, entre a administração, e espero que isso não acabe nunca, né, que seja uma experiência que se perpetue na Unicamp. Também tendo a concordar com o Leonardo, desculpe, que são vocês mesmos que fazem essa máquina andar, né? A máquina anda porque os gestores fazem a máquina andar. Com todas as dificuldades que temos, ela caminha bem. A Unicamp é uma universidade muito interessante. Mas eu queria aproveitar, normalmente nesses momentos eu falo alguma coisa muito rápida, mas eu vou pedir um pouco de paciência a vocês. Eu tenho alguns dados aqui que queria também pedir licença a todos para que eu pudesse dizer. Eu fiz isso no fórum passado, fiz isso essa semana numa reunião com os diretores. A gente vive um tempo de disputa de narrativas, né? Nós estamos vivendo um tempo de disputas, né? Quer dizer, a universidade é uma universidade onde temos muita gente ativa intelectualmente, felizmente, né? E isso cria um volume enorme de narrativas, né? Nós tivemos um conselho universitário terça-feira, um conselho universitário longo, tivemos reuniões anteriores da CAD, temos alguns desafios enormes com relação a... Até o Tiago está aqui, nós acabamos de fazer um comitê para posicionar as universidades com essa transição de rubricas, né, do ICMS para o que virá, né, Tiago? Não é um desafio fácil. Há muita preocupação com esses compromissos financeiros que a universidade tem, mas algumas coisas eu gostaria de frisar, antes do professor Tonzé usar a palavra. Eu peço licença a todos. Bom, a primeira questão é que acho que são 5 pontos importantes a serem valorizados. A primeira delas é a progressão. Nós chegamos à reitoria em 21, muito preocupados com as coisas que haviam, aquele momento de baixa capacidade de progressão, concursos, né? E, ao percebermos o nosso orçamento, nós fizemos um grande plano, né? E esse grande plano resultou nas progressões em muitas coisas importantes, né? Nós tínhamos tido, em 2019, 690 progressões de servidores. Chegamos em 2022, quando, após o primeiro ano, nós nos estruturamos, nós chegamos a 2.151 progressões, né? Sendo que são 1.728 na horizontal, 429 na vertical. E, em 2023, 1.955,
sendo 718 na vertical e 1.237 na horizontal. Isso resultou na promoção de 4.112 pessoas. Eu acho que esse número deve ser inédito na história da universidade. O que significa dizer que, da nossa parte, houve um grande esforço para isso. E, como dito pelo professor Tonzé na última reunião do Consul, ano que vem nós vamos fazer mais uma nova rodada de progressões. A gente sabe o que isso significa na vida das pessoas, né? Claro que a gente gostaria de contemplar mais pessoas, mas, às vezes, o recurso é finito. Então, é bom a gente lembrar que a média de valores contemplados em progressão foi de R$ 1.300 por pessoa. Isso muda a nossa vida, né? E muda para melhor. Um segundo aspecto que eu queria lembrar foi a questão dos reajustes salariais. Nós tivemos um reajuste em 2022 de 20,67% e em 2023 de 10,51%. Totalizando 33,35%. Né? Também na reunião do Consul, o professor Tonzé detalhou, mas nós que estivemos dentro do CRUESP discutindo, havia uma expectativa de alguns de menos de 5%. Né? E nós queríamos garantir minimamente o período inflacionário daquele ano. Né? Nós tínhamos tido um resíduo anterior, lembra? Tinham ficado 2 meses para a gente recompor. E depois disso nós conseguimos chegar a um número maior de 2 e algum por cento do 7 e pouco que estava previsto, e nós chegamos a um valor de 10,51, fazendo com que a gente pudesse ter uma recuperação salarial importante. Né? Queria também dizer da nossa alegria de ter implantado o Vale Refeição. Eu tive a oportunidade de falar isso também no grupo, no evento anterior. Nós aprovamos em 2023 um montante aí da ordem de quase 76 milhões de reais por ano. Né? Isso inundou as regiões de Campinas, do campus da Unicamp e também em Barão Geraldo, aqui em Limeira, em Piracicaba, com quase 80 milhões de reais. Né? Pequenos comércios começaram a funcionar. Né? Todos nós tivemos um ganho significativo dos nossos benefícios. E, somado ao Vale Alimentação, nós chegamos também aí, em 2022 e 2023, um aumento de quase 40% no valor. Né? Nós chegamos lá, era 970, e hoje o Vale Refeição está em 1.350. Né? E, por último, sobre esse assunto, eu queria falar um pouco dessa disputa das narrativas. Né? Eu comentei com os diretores semana passada, não, perdão, foi essa semana, segunda-feira, sobre essa discussão de autonomia universitária, de que o ponto eletrônico traria para nós uma quebra da autonomia universitária. E eu lembrei de 5 ou 6 aspectos que eu vou comentar aqui com vocês. Por certo, muitos de vocês sabem até mais do que eu de detalhes disso, mas eu acho que vale a pena lembrar. Eu sou de um daqueles que teve a incorporação de GRs com 5 anos de GRs. Lembram disso? Muitos de vocês devem saber. Né? Eu até brinco com o Oswaldir sempre, né? Porque nós estávamos no Conselho Universitário. Em 2007, o Oswaldir era diretor da Faculdade de Engenharia Química, eu era diretor da FEF. E a gente, em 96, o CRUESP resolveu fazer essa incorporação, né? Imaginando a tal autonomia universitária. E o Estado de São Paulo já tinha um modelo de incorporação de 1/10 ano, como é hoje. Né? E o que aconteceu? Eu ainda falei para o Oswaldir, demos sorte, né? Porque fizemos um processo de transição em 2007 até junho. E nós tínhamos completado o primeiro ano de diretores em maio. Incorporamos a de maior valor de diretor. Né? E perdemos na justiça, depois de muitos anos de briga. E em 2020, fevereiro de 20, antes da pandemia, cortaram a nossa GR em R$3.000. A minha 3.000 e a do Oswaldir 3.000. Deve ter gente nessa sala com uma situação parecida com a minha. Né? Esse é o primeiro caso. Eu lembro disso porque a evocação da autonomia foi a decisão para incorporarmos em 5 anos. Né? Esse é um primeiro assunto. Eu me lembro de outro assunto que nós fizemos cortes de GR em 2018, se não erro a memória, de 30%. Né? Também, todos sabem que no Brasil não se pode cortar salário, gastos das pessoas, né? Ganhos das pessoas. Cortamos, perdemos na justiça também. Né?
Vamos pagar isso, as pessoas, tem muita gente na justiça. Depois houve uma correção, né? Voltou ao normal, mas cortamos. Né? Eu vou lembrar de uma outra coisa também. Vocês se lembram aquele projeto de progressão de servidores, onde as funções, nós tínhamos aquela ideia de que quem tivesse no nível médio, né, poderia apresentar os seus diplomas para nível superior, e nós produzíamos isso, né? Também, né? Podíamos fazer a nossa carreira, tínhamos autonomia universitária, perdemos também no Ministério Público do Trabalho, né? Em 2011 tivemos que assinar perdemos na justiça isso, né? Eu só estou lembrando essas coisas porque eu nessa disputa de argumentos e de retóricas ou mesmo de narrativas, esse assunto está de novo à pauta, né? E depois eu vou dizer por que eu estou comentando isso. Nós também assinamos várias TACs já, né? Uma das TACs foi aquela da nossa época que contratávamos docentes na parte especial. Alguém aqui é da parte especial? Ou se dizer, não sei se o Márcio já entrou aqui como parte especial, você já fez o concurso direto. Já fez o direto. O Tom Zé também, eu também, né? E nós também fizemos assinar uma TAC em 2010 sobre isso. Por quê? Porque a parte especial ela começou a ser vinculada à Unicamp lá pelos anos 90, que era uma forma de trazer alguém para supor uma vaga de 80, para contemplar um espaço ali e daí fazia o concurso. Aí nós começamos a fazer nesses concursos, na parte especial, um volume enorme de candidatos, né? E também tivemos que assinar uma TAC. Né? E, por último, eu sempre falo do teto salarial. Né? O teto salarial ele é uma realidade no Brasil, e se a gente fosse uma república isolada, nós não precisávamos seguir o teto salarial, né? Mas todos nós somos impactados pelo teto salarial, sobretudo os docentes. Por que eu falo isso, gente? Porque surgiram documentos dizendo que o ponto eletrônico, que se vocês puderem olhar o programa de governo que o professor Tom Zé e a professora Luísa defenderam quando eles foram candidatos a reitor, em nenhum momento existe lá a ideia de implantar o ponto eletrônico. Não existe, não é nossa pauta, nunca foi nossa pauta. Nunca foi nosso interesse fazer isso. Mas nós somos impactados pela justiça. E aí eu tenho que dizer uma coisa a vocês, que nós temos falado internamente, e eu vou assumir em público aqui a minha posição, e por certo também é de muitos, e do professor Tom Zé, com quem a gente conversa quase todos os dias. Nós podíamos não ter feito nada disso. Nós podíamos ter deixado que a justiça fosse contra a Unicamp. Chegou até alguém dizer para mim assim, vamos fazer o seguinte, não vamos implantar porque essa pauta é ruim para a gestão, e vocês fazem o seguinte, deixa as pessoas irem na justiça. Aí sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo? Nós vamos perder, e eu vou mostrar por que nós vamos perder, nós iríamos perder, e nós preferimos não optar por pensar no futuro. Ficar pensando o que vai acontecer daqui a alguns meses, nós vamos ter campanha. Né? Eu vou dizer por quê. Porque tem uma decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de recente, acho que 2021, com o tema trata-se de recurso extraordinário sobre administrativa, ação civil pública, instituição federal de ensino superior, servidores, controle eletrônico de ponto, docentes, controle de carga horária e autonomia universitária. Esses são os temas. E no parecer do STF, é um recurso extraordinário do Rio de Janeiro para o STF, tem 3 coisas que estão aqui muito bem destacadas. A Fernanda comentou isso com os colegas na reunião dos diretores. Portanto, assiste razão nesse ponto ao apelante, eis que a autonomia didático-científica reconhecida às universidades pelo texto constitucional não se presta a servir de escudo para o descumprimento do comando normativo esculpido no Decreto 1867 de 1996, aplicável ao âmbito da administração pública direta e indireta federal, esta última da qual a entidade ré, ora apelada, é parte.
Não se trata de presumir o descumprimento do dever de assiduidade e pontualidade por parte dos servidores da instituição. A disposição contida no artigo 1º, caput parágrafo 1º do Decreto 1867 de 1996, inspira-se nos postulados da transparência e eficiência que regem a administração pública brasileira. Aí ele vai seguindo com uma série de exemplos e de referências teóricas e diz assim: inicialmente, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que a autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, não importa soberania, de forma que as universidades devem obediência às leis e aos atos normativos. Bom, eu dei exemplo desses vários 4 ou 5 aqui, que as pessoas diziam que nós tínhamos incorporação de criar um modelo de incorporação de GRs nos nossos salários, viram o que deu, né? Está cheio de gente na justiça contra isso até hoje, lá na Unicamp, né? Então, por fim, ele diz assim: acresça-se que o Tribunal de Origem, à luz da legislação ordinária aplicável ao decreto, com redação dada pelo decreto, decidiu que as universidades devem obediência às leis e atos normativos, de modo que o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores da UFRRJ deve ser realizado mediante controle eletrônico de ponto. Brasília, setembro de 2022, 5 de setembro. Bom, dito isso, nós tínhamos uma espada nas nossas costas. O que a gente faria? Iríamos para a justiça, não teríamos problema nenhum na universidade, não é? Ou a gente deveria pensar o que é melhor para o nosso funcionário? Nós controlarmos os nossos modelos, o DGRH tem um sem número de informações importantes, ou a gente entregar para a justiça e a reitoria ficar numa situação de conforto, né? Deixar isso para algum momento à frente, onde a implantação poderia ser desastrosa para todos nós. Nós optamos por tentar cuidar disso, né? Tem sido alto o preço dessa relação. Não tem sido fácil para nós lá. Temos gasto bastante energia nisso, né? Amanhã nós temos uma outra reunião com o sindicato. A energia que se gasta nisso vale a pena, porque é uma energia que a gente precisa. É para isso que nós estamos lá, né? Mas não poderia deixar de dizer isso a vocês. Nós sabíamos disso aqui, né? Então, como eu disse, nas narrativas que temos, nós vamos assumir que a nossa opção foi tentar fazer o melhor, onde, dentro desse processo, a gente possa ter o controle daquilo que vamos fazer, né? Os nossos documentos assinados recentemente, que saiu lá da reitoria 3 grandes comunicados, eles dizem claramente como a gente pensa em implantar isso. Se vocês olharem o boletim do Sintusp de sexta-feira passada, o Sintusp esteve na USP para negociar o acordo coletivo, para tentar não computar as 80 horas que tem de recesso, porque ele já sai em negativo no ano seguinte. Caramba, nós estamos dizendo que isso não vai acontecer na Unicamp, mas para isso nós precisamos de acordo. Compreende? O Sintusp estava lá, sexta-feira passada, não foram recebidos. Meus caros, isso nos preocupa bastante, né? Nos preocupa bastante. Os números estão aqui. Nós temos que ter limites também, porque o dinheiro é finito. Nós estamos vivendo tempos econômicos ainda um pouco incertos. Mas eu não me furtaria de dizer isso para vocês, porque dentro dessas estruturas de discussão sobre autonomia, eu tenho dúvida se o que está acontecendo vai nos desfavorecer nessa relação da autonomia, né? Dizer que nós estamos entregando a autonomia universitária por conta disso está posto aqui não só nas leis, mas também na nossa história, né? Eu sou um dos que estou perdendo R$3.000. Eu não fui para a justiça contra a Unicamp. Eu não fui. Porque eu posso raciocinar o contrário. Eu ganhei também, talvez de uma forma que eu não devesse ter ganho. Se bem que eu continuei em cargos, então eu teria trabalhado da mesma forma, mas
alguns conseguiram, nessa transição, não ter esse corte, mas eu e mais alguns tivemos, né? Então, em fevereiro de 20, antes da autonomia, eu ganhei 2 presentes, né? Antes da pandemia. Esse, e depois eu ganhei um presente do Dória, dizendo que a nossa aposentadoria ia levar mais algum tempo. Mais alguém aqui está nessa? Ana, eu sei que está, minha irmã. E eu também. Agora, dia 22 de novembro, eu conquisto o meu primeiro direito a aposentar. Tomara que ninguém mude até 22 de novembro próximo aí, né? Não está aparecendo. Mas, só para finalizar, eu queria dizer que a gente tem muita ciência do que nós estamos fazendo lá, né? Estamos tentando produzir um efeito positivo no momento em que os recursos são razoavelmente bons, para que a gente possa recuperar a renda das pessoas, dar a elas ânimo, fôlego para continuar trabalhando, né? A universidade é muito dinâmica. A gente luta todos os dias contra todas essas questões, né? Todo mundo que trabalha com obra sabe aqui o nosso esforço em Limeira, né? Para poder fazer essas obras que estamos aí tentando. Mas eu acho que é legal aquela... A gente vai ficando mais maduro na vida, para finalizar, e às vezes vai no carro ouvindo umas músicas assim, né? Eu sempre lembro daquela canção do Gonzaguinha, que ele diz assim, é de 1984. Ele fala assim, ó, nasça sempre com amanhã, né? Então é isso que a gente vai fazer todo dia, tá bem? Moçada, obrigado pela atenção. Agradeço a paciência. Obrigado, professor Cezinha. Convidamos agora o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles. Professor Tom Zé, por favor. Obrigado, Adilton. Eu vou também iniciar pedindo desculpas, porque eu vou também falar um pouco longo aqui, né? A gente está exposto no cargo que a gente ocupa a um conjunto de pressões, faz parte da função. E a gente tem que aproveitar esses momentos, eu tenho aproveitado também, para se justificar. Eu acho que uma coisa importante, quando a gente ocupa essas posições, é a gente ser capaz de defender o que a gente pensa em público. As pessoas que têm cargos, têm posições, são lideranças, elas têm que se justificar para as suas comunidades, né? Então, inicio pedindo desculpas pelo tempo aí que vai, de alguma forma, ser gasto nisso, né? Queria começar, então, parabenizando a comissão, a Dilton, Cidinha, a Edson, Luiz Carlos, Fabinho, né? Dizer que eu fico realmente muito contente de estar aqui, que tem essa primeira oportunidade de realizarmos em Limeira o fórum. E acho que é bonito ver isso, bonito porque a gente está vendo a sala cheia, né? Muita gente de Limeira, mas também muita gente que veio dos outros campi, né? Então, isso indica uma disposição de integração que talvez seja mais forte que em outros momentos, né? Nós temos aqui, eu pedi para me passarem um número, cerca de 100 pessoas, né? 95 pessoas, acho que para ser mais exato. No universo de servidores PAEP, que gira entre 6.000 e 7.000. Não é só um número que é relevante, né? Não é qualquer reunião na universidade que reúne esse número de pessoas, 100 pessoas, né? E o que tem de representatividade nisso é mais do que só um número de pessoas, porque nós temos aqui pessoas que são lideranças nos seus locais de trabalho, né? Pessoas que eu imagino que têm uma grande preocupação de se conectar com aqueles que trabalham na sua área, e que, de alguma forma, estão lá escutando, estão influenciando, né? Estão trocando ideias que vão ser importantes para o futuro da universidade. Então, além do peso numérico, como eu disse, volto a dizer, não é pequeno, não é toda e qualquer reunião, assembleia na nossa universidade que a gente reúne esse número de pessoas aqui, né? E ainda mais pessoas muito qualificadas como lideranças. Então, isso é mais um motivo que me deixa feliz também. Eu sempre achei que esse negócio de desempenhar papel de liderança, ele tem dois lados, né? Ele tem o lado de você se conectar com as pessoas e tem as responsabilidades que isso traz para quem assume um papel de destaque no seu local de trabalho, no local onde desenvolve atividade. E eu trago isso desde sempre. Eu entrei no Unicamp em 76, e lá em 78,
quer dizer, aqui as pessoas um pouco mais velhas talvez se lembrem disso, foi quando o movimento estudantil no Brasil ganhou uma grande intensidade. Eu, na época, era uma liderança estudantil. Fui do Centro Acadêmico, fui do DCE, fui da União Estadual dos Estudantes, né? Então, fazia discurso também nas assembleias estudantis da Unicamp. Mas eu tinha sempre comigo a seguinte ideia, né? A gente não pode se desconectar das pessoas. Porque, como liderança, a gente representa e quer, de alguma forma, expor a nossa opinião para as pessoas. É esse o papel de uma liderança, né? Ele não é algo que está representando a si mesmo. Ele está representando uma relação com um conjunto de pessoas da sua categoria, e essa representação ela tem um custo, que é o custo de, às vezes, você ter que defender uma posição que talvez não seja tão popular, né? Porque você está prevendo riscos maiores, mas é também o papel de escutar essas pessoas. Então, eu não vou falar isso aqui só para me gabar, né? Mas eu fui um aluno que nunca fiz um exame na Universidade Estadual de Campinas. Nunca precisei sentar no exame. Eu passava sempre fechando nota. E era uma situação difícil quando você fazia isso, porque era tempo do regime militar, né? Obviamente, tinha muito professor que via, ó, aquele cabeludo, barbudinho lá, né, vai aprontar alguma. Eu falei o seguinte: a única forma de eu defender disso é ter um bom currículo. E eu construí isso. Eu nunca me descolei. Até hoje eu estou na minha turma de classe, tem lá bolsonaristas, petistas, PSDBistas, a gente convive até hoje, discute, conversa, e construiu um respeito para mim, pessoal, porque eu nunca me desconectei dessas pessoas e nunca transformei a minha ação como liderança em algo que desculpasse eventualmente ter um mau desempenho como estudante, né? É assim que eu encaro o papel da liderança. Para ela ser liderança, ela precisa construir legitimidade. E é isso que eu imagino que, de alguma forma, vocês fazem nas suas áreas. Eu vou até não estar aqui. Não sei se tem alguém da DAC aqui. Eu tive um coeficiente de rendimento nessa universidade de 0,85, mais ou menos. Hoje, com certeza, tem vários coeficientes de rendimentos maiores. Mas 0,85, sendo que eu trabalhei um ano no Banespa à noite, Banespa ainda, hein? Eu fazia compensação noturna no Banespa. Teve um dia que eu saí da compensação noturna às 5 horas da manhã, no centro de informática que ficava no São Bernardo, em Campinas, e fui fazer uma prova às 8 horas da manhã na universidade, sem dormir. Tá? Depois trabalhei um ano na Prefeitura de Campinas, na fiscalização sanitária. Fiz isso durante a minha graduação. E não fiz um exame. É isso que eu considero. Ser liderança tem que ser uma pessoa que seja capaz de ser exemplo na sua atividade. E fiz isso também na minha carreira. Estou falando tudo isso porque eu acho que é importante a gente dimensionar o papel de cada um de nós e de todas as lideranças da Unicamp. Elas têm que ser capazes de defender a sua ação, não só no campo do que elas pensam como ideia política, mas no campo do que elas entendem como atividade profissional. Essas coisas têm que andar juntas, né? Tem um pouco aqui, de toda forma, de desabafo, né? Mas queria completar também, cumprimentar aqui os professores. Então, eu já cumprimentei quem organizou, professor Cezinha, professor Márcio, Alcides, Augusto, Leonardo. Cumprimentar aí vários representantes que a gente tem de nossos órgãos, né? O Braga, a Prefeitura, o Cláudio, o SEMEC, a Ana Paula, o Tiago, o Elcio, né? E também, em nome da Lucimara, cumprimentar todos os servidores que estão presentes aqui. Imagino que eu não tenha esquecido de ninguém. O ponto eletrônico é o tema do momento, né? Vocês, de alguma forma, estão percebendo. O Cezinha já falou várias coisas, eu queria tocar em alguns assuntos, né? Então, uma das coisas que se trabalha aí é quem quis isso, né? Então, o Adilton teve um papel muito importante na elaboração do meu programa, na Cidinho também, né? Parte de pessoas, de trabalho com pessoas.
E gente, vocês não acham a palavra ponto eletrônico no programa. É só fazer uma procura lá, você não vai encontrar. Mas nós tivemos esse desafio, né? Fomos colocados diante dele. E daí você sempre pode lidar com essas coisas de mais de uma forma. Tem uma forma que politicamente seria mais conveniente. Não. O Ministério Público entra na Justiça. Se a gente considerar o parecer do Alexandre de Moraes, nós vamos perder, tá certo? Mas nós saímos da frente, perdemos toda e qualquer responsabilidade na questão. Perdemos o controle também. Não sabemos, por exemplo, se o recesso vai ser ou não descontado. Não sabemos se os dias de ponte, os pontos facultativos, serão ou não descontados. Não sabemos se o horário do almoço será ou não contabilizado, a forma como vai ser. Posição super simples. É aquela posição política, né? Tem uma campanha daqui a algum tempo e eu quero tirar o ônus das minhas costas, então eu ponho na costa de outro. Dizem que a gente está se escondendo atrás do Ministério Público. Eu tenho dúvida se nós somos nós que estamos nos escondendo. A gente resolveu assumir o seguinte: nós vamos ser obrigados a fazer isso de qualquer forma. Então, vamos manter o controle da forma de fazer. Isso tem desgaste, mas eu prefiro esse desgaste e eu acho que isso é proteger o servidor da Unicamp do que aqueles que querem jogar só no campo da política. Que é qual o campo da política? Eu tiro todo e qualquer ônus da minha costa e ponho esse ônus na costa de outro. E deixo a ele a possibilidade de fazer o que ele quiser. Ele vai estar livre. Ele pode impor lá, vai ser desse jeito, desse e daquele. E daí nós vamos ser obrigados a seguir a lei. Eu também acho que liderança não é isso. Liderança tem que ser capaz, às vezes, de assumir posições que são difíceis. Dizer, ó, não dá para a gente dar um reajuste maior do que esse, por exemplo. Né? Às vezes é difícil falar isso. Tem um custo político. Mas a gente tem que ter responsabilidade. E talvez essa seja uma característica, vocês devem ter visto alguns consuls, CADs e CEPs aí pela vida. Eu não me escondo. Eu não consigo. Eu acho que liderança são aqueles que são capazes de enfrentar posições também difíceis. E eu não estou afim de, para que alguém que me suceda seja alguém com quem eu concorde, de jogar com os interesses dos servidores da Unicamp. Porque eu acho que é jogar com os interesses dos servidores da Unicamp. É falar o seguinte: deixa o Ministério Público resolver como a gente vai implantar isso. Isso eu não vou fazer. Então, eu propus, essa foi minha responsabilidade, não me evado dela. Eu propus à CAD que a gente fechasse um termo de ajustamento de conduta. E isso foi aprovado na CAD, por 18 votos contra 3. No segundo semestre do ano passado, há um ano atrás, mais ou menos. Outubro, 18 votos a 3. Daí tem gente que passou um ano e esqueceu daquilo. Lá estava decidido, lá podia não fazer. E eu faço questão nessas coisas de deixar a fronteira bem clara. Porque eu vou dar um exemplo diferente. A gente viveu há um tempo atrás nesse país um político que foi bastante perseguido. Isso custou 550 dias de prisão para ele. Tinha muita gente que sugeria o seguinte: vai numa embaixada, sai do país. Ele falou, não, eu não tenho culpa, eu vou enfrentar essa história. E o mundo dá voltas. Esse cara foi liberado e está na presidência da República hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque política não acaba num dia, ela tem decorrências. Então, eu gosto quando a política universitária, os campos têm que ficar claros. Eu defendi que a gente fechasse um TAC. Paga um preço por isso. Se a gente não conseguir cumprir esse TAC, outros terão que pagar o preço por impedir. Não serei eu.
O meu custo, eu estou a fim de assumir. Agora, tem gente que vota 18-3 e depois, no meio do caminho, muda de opinião. Daí fica difícil, né? Porque já se amarrou lá atrás. Agora, não quer mais assumir a responsabilidade. Porque é difícil. Defender algumas coisas na frente do público não é fácil. Tem custo. Tem custo. E eu estou a fim de assumir o meu custo, né? Então, hoje tem umas coisas engraçadas na universidade, né? A gente tem um abaixo-assinado girando por aí contra o ponto eletrônico, liderado por uma grande pessoa da história da nossa universidade, né? Assumiu a defesa dos funcionários. Agora, quem pôs pela primeira vez um funcionário como prefeito dessa universidade foi a atual gestão, não foi outra. Nunca um funcionário tinha sido prefeito do campus lá em Campinas. Então, são coisas que a gente teria que, de alguma forma, considerar. Daí também tem gente, a gente teve um GT de ponto eletrônico, daí não era nenhum termo de ajustamento de conduta. A gente teve um GT do ponto eletrônico na gestão anterior. Esse GT propunha o quê, Adilton? Que se implantasse ou não o ponto eletrônico? Ele propôs, não foi motivado por fora, não. Agora, essas pessoas que propuseram isso eram radicais defensores do ponto eletrônico até o dia 18 de abril de 2021. No dia 19, que foi o dia que eu tomei posse, elas mudaram radicalmente de opinião. Bastou a madrugada para elas começarem a ficar contra. Mas elas defendiam os servidores da Unicamp, como estão defendendo agora. Na hora que cortaram as GRs em 30%, na hora que separaram para os professores o concurso de livre docência da promoção. Pessoal, a gente sabe o que aconteceu no verão passado, sabe? Essas pessoas não podem se esconder, isso é hipocrisia, né? Agora estão defendendo os servidores da Unicamp, né? Então, esse tipo de coisa, a gente não pode deixar acontecer. Eu falo isso porque tem alguns políticos célebres aí na história da humanidade que dizem o seguinte: o critério da verdade é a prática. Eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu quero que vocês contrastem o que eu estou falando com aquilo que a gestão faz. Tem gente que gosta de fazer o discurso, mas na hora que pode, faz diferente. E não assume a responsabilidade de fazer isso, né? Então, Cezinha aqui relatou um conjunto de coisas que a gente fez. Essas coisas estão lá no programa. Eu tenho aqui uma pessoa que fica o tempo todo falando, ó, vamos ou não cumprir esse programa? É isso. Então, quando a gente fala, vamos fazer 3 promoções, é esse o compromisso. E vocês têm direito de desconfiar. Será que o ano que vem nós vamos fazer mesmo? A gente pode começar pressionando o Tiago aqui. Tem que pôr no nosso orçamento do ano que vem dinheiro suficiente para a promoção do ano que vem. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, nós fizemos isso. E eu estou falando, eu prometi em geral. Agora, eu não conseguia chegar, por exemplo, antes das reuniões do CRUESP e falar, vamos dar tanto por cento de reajuste. Não conseguia. Por quê? Porque não dependia só de mim. Dependia de outros 2 reitores, dependia das equipes financeiras das outras universidades. Mas a gente entrava em todas dessas reuniões com uma meta mínima. Nós precisamos repor toda a inflação do período. Menos que isso, a gente vai complicar a situação, a gente vai brigar. E, se possível, vamos dar mais. Essa última vez a gente deu 2,5% também. Não foi fácil, hein, moçada? Não foi fácil, porque vocês sabem da história do abono. Isso teve um efeito, né, interno na Unicamp, mas teve um efeito fora também. Não era impossível que fosse até abaixo da inflação. E nós fizemos um forte movimento para que fosse acima da inflação. Tá? E eu não prometi antes, porque eu não tinha certeza se eu conseguiria cumprir.
Mas eu me sinto hoje que aquilo que eu falei, eu consegui cumprir. Então, essa prática e essa ação que é, de alguma forma, um crédito que eu peço para vocês. Quando eu falo que eu acho que esse ponto eletrônico tem que significar nenhuma perda de direito, é esse o compromisso que eu tenho. E eu acredito no DGRH, eu acredito nessa equipe para que a gente consiga realizar isso. Esse é o desafio. Né? O que eu queria falar mais aqui? Vou virar a página. Também uma das coisas que a gente tem sido acusada é de quebrar a autonomia, né? O Cezinha falou isso. Não tem um local do decreto de autonomia que fala que a gente não deve ter ponto eletrônico, que a gente não deve ter controle de frequência ou de jornada. O decreto da autonomia nos garante uma coisa extremamente importante, que é o financiamento da universidade e a liberdade da gente gerenciar esses recursos. Nós somos, as 3 universidades, são as únicas 3 instituições neste país que o seu reajuste não precisa ser julgado na Assembleia Legislativa ou no Poder Legislativo. Queremos continuar garantindo isso? A gente não pode, para garantir essas coisas, imaginar que nós somos uma república independente. Né? A maioria das pessoas aqui devem ter filhos. Né? Qual a sensação que você tem que o filho, pai, eu quero a mesada, eu quero o valor na mesada que eu quero, e eu não quero estudar, eu não quero desempenhar, eu quero ter direitos e não ter deveres. Será que a gente tem direito a pensar dessa forma? Quer dizer, eu quero que o Estado me pague, mas não quero, por exemplo, ir na Assembleia Legislativa. 2 semanas atrás, eu tive que ir na Assembleia Legislativa prestar conta. É uma função minha, é o Estado que sustenta essa universidade. Não tem como eu me negar, ir lá e falar, a Unicamp faz isso, faz isso. Eu tenho que mostrar que isso aqui interessa para a sociedade. E esse é um papel do reitor, como é papel de cada um de nós. Né? Eu também eu estou aqui, acho que num momento de falar de todas as coisas que a gente sofre muita pressão, e isso, de alguma forma, afeta um pouco a gente. Né? Eu sou acusado de autoritário. Né? Eu não impeço a fala de ninguém, absolutamente ninguém. Agora, eu não vou me calar e ficar quieto e falar, eu não vou responder, eu não vou falar. Né? Não é possível que o reitor da universidade ler uma moção no Conselho Universitário que criticava o fato que a gente fez 3 notas esclarecendo a comunidade. Uma delas diz que estavam sendo ditas inverdades, que a gente queria tirar o recesso do banco de horas. Então, o que eu faço? Eu fico quieto? Eu sou reitor, eu não posso pegar e informar as pessoas qual é a posição da reitoria. E eu é que sou autoritário. Eu nunca pedi ninguém de falar nada, escrevam. Eu até tenho a intenção de fazer um acordo com a STU no final do meu mandato, que é pedir todas esses memes, esses boletins. Eu quero montar um museu. Aquilo lá vai me divertir bastante. Né? Então, é uma proposta. Esse acordo, estou pondo aqui em público, quero fazer esse acordo. Eu quero pegar uma sala da minha casa e pôr aqueles boletins. É uma época da minha vida que eu vivi. Fui muito acarinhado através desses boletins. Então, eu fico feliz com isso, não tenho problema. Mas eu não vou ficar quieto e não responder, e não colocar as minhas ideias em público. Né? E vou usar todas as oportunidades, porque eu acho que eu já disse isso algumas vezes lá, uma instituição é algo que tem que ser democrática, ela tem que ter espaços de discussão, as pessoas têm que sentir a liberdade de falar, mas sentir a liberdade de falar não pode tolher a liberdade do outro,
E não pode ser algo que não envolva um processo de amadurecimento. O que quer dizer um processo de amadurecimento? Com cada uma dessas derrotas na justiça, a gente tem que aprender. Né? Aprender que nós não somos... Quer dizer, a nossa liberdade termina na liberdade dos outros. As pessoas vivem numa coletividade, a gente tem que ter responsabilidade. Não é só liberdade, é responsabilidade também. Então, coletivamente, quando eu digo lá, ó, se a gente não cumprir esse TAC, não será só a reitoria responsável. Eu sou o representante da universidade, eu tenho que ir ao Ministério Público e falar para o Ministério Público que a universidade está se negando a cumprir. Mas as pessoas têm que saber que a CAD é constituída de representantes. Né? As pessoas têm que assumir a responsabilidade. A gente não pode se esconder no coletivo. As responsabilidades são também individuais. Eu dou aula e faço chamada, aplico prova. Não é a classe que passa, é o indivíduo aluno que passa. Né? Então, a gente tem que ter um papel de cada um de nós é responsável pelo futuro dessa universidade. E as pessoas que estão representando toda a comunidade nesses órgãos têm responsabilidade sobre isso. Então, eu faço questão de compartilhar. A gente tem sido muito pressionado para dar um abono igual ao da USP. Nós estamos quase 90% do nosso orçamento comprometido com a folha salarial. E estamos assim, não é à toa. É porque nós fizemos uma progressão muito mais rápida que as outras universidades. E isso é dinheiro estável no bolso das pessoas. Mas é óbvio, ter mais é sempre bom. Mas a gente tem que pensar no amanhã. Ou seja, é importante que isso tenha continuidade. Então, eu, por exemplo, acho que o bom seria a gente ter uma política lenta, mas permanente, de dar reajustes um pouco acima da inflação. Nós tivemos, as 3 universidades estaduais foram as instituições que mais progrediram em termos de produtividade nos últimos 30 anos, como ensino superior. O número de funcionários nas 3 diminuiu, o número docente diminuiu muito pouco, mas a gente teve acréscimo, né? Mais de 2 ou 3 vezes alunos de graduação, pós-graduandos. Isso significa que a produtividade de cada um de vocês aumentou. Será que a gente não pode continuar fazendo isso? Nós temos novos instrumentos de informática. Né? A gente pode usar mais a informação para produzir e formar mais gente. Se o nosso orçamento não cair, isso pode, de alguma forma, se traduzir em melhores salários, em lentamente recuperando o salário. Agora, para isso, a gente precisa pensar num longo prazo. A gente não pode querer resolver todas as questões no curto prazo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de falar, para não deixar, de alguma forma, passar. Todas essas coisas que eu vejo aí na relação de uma liderança e de uma liderança política, é assim que eu me sinto, de alguma forma. Né? Política no sentido bom da palavra. Política é uma atividade nobre, né? Mas ela, para ser bem feita, ela precisa ser uma coisa sincera, ela precisa ser uma coisa franca, honesta, não no sentido de mexer com dinheiro, honesta no sentido que a relação entre as pessoas tem que ser, a gente tem que ser capaz de não ficar manipulando as pessoas, sabe? As pessoas precisam pensar seriamente se aquilo que se fala significa, de fato, a defesa dos interesses delas. Porque, como eu disse, é absolutamente fácil falar o seguinte: a culpa é toda do MP, do Ministério Público, eu não tenho nada a ver com isso, deixa levar para a justiça. E se o pior acontecer? De quem é a responsabilidade? Eu não topo esse jogo. Não vou fazer isso para que alguém que eu apoie ganhe a próxima escolha como reitor da Unicamp. Tá? Para mim, isso é brincar com os servidores da Unicamp. É se eximir da responsabilidade
das dificuldades que existem em defender essas posições. Eu prefiro perder do que fazer isso. E eu não estou falando do processo lá na frente, não. Eu prefiro perder hoje, desde que fique claro o que eu defendi e o que os outros querem. Por quê? Como eu falei em relação a uma pessoa que foi perseguida, passou 550 dias preso e hoje está na presidência, a política não acaba aqui, não. Ela continua. E as pessoas vão pagar um preço pelas suas decisões. Eu estou pagando o meu já. O meu já foi adiantado, né? Está sendo pagado agora em todos os boletins que eu vejo circulando por aí. Agora, se não der certo, outros vão pagar. Então falam que isso é autoritário, isso é assédio. Não, isso é transparência política. A pessoa tem que ser capaz de deixar claro a decorrência daquilo que ela defende. Porque é assim que as pessoas poderão escolher um ou outro. E eu vejo uma outra, e estou querendo acabar aí, porque realmente daqui a pouco eu monopolizo todo o evento aqui, né? Isso abre para a gente também outras possibilidades. A gente tem sido há muito tempo pressionado, né, na questão do trabalho remoto, por exemplo. E desde o início eu vivi uma campanha que foi muito difícil, né? A gente fazia campanha presencial na área de saúde e campanha remota fora da área de saúde. E a gente sabia que tinha uma tensão na Unicamp em torno disso. Todos vocês viveram isso, certo? Então, quando a gente voltou, outro momento difícil, que foi como a gente retoma as atividades presenciais, não foi fácil, né? Tinha gente que era contra entrar no remoto, e daí, um tempo depois, era contra voltar ao presencial, né? E aquele monte de pressão, um monte de situações diferentes, né? E eu tenho sempre uma preocupação, quando a gente quer construir uma instituição que seja democrática, a gente tem que ser capaz de criar maiorias, de compatibilizar o interesse das pessoas e de conseguir que isso se traduza em votos. Tem que se traduzir em votos, né? Porque é ali que a gente constrói, é através da votação que a gente constrói essa coordenação. As pessoas chegaram a um acordo em torno dessas questões. Então, eu tive muita dificuldade na época com a retomada. Tanto é que, mas não pode ficar com menos de 1 metro. Eu falei, então vamos fazer as salas gêmeas. Compramos robozinhos, apanhei porque gastamos dinheiro com os robozinhos. O que a gente queria era fazer as pessoas terem aula na universidade. Queriam máscara, vamos dar máscara para todo mundo. Eu estava perseguindo uma coisa. Eu queria que quem não quisesse voltar ao trabalho presencial fosse capaz de falar isso em público. É difícil em falar isso em público. Então as pessoas ficam arrumando uma dificuldade. Não pode ficar tão perto. Elas não querem bater de frente, porque é desgastante bater de frente, né? Então a minha estratégia foi o seguinte: eu vou cedendo em tudo. Eu só não cedo numa coisa. Temos que voltar ao presencial. É o que eu não vou ceder dessa vez. O ponto eletrônico tem que ser implantado. É isso. A gente fechou, eu assinei. Assinei em nome da Unicamp, não em meu nome pessoal, foi aprovado na CAD. Então, essa concessão não tem jeito. Agora, dentro dessa, a gente pode conversar. Estou aberto, marcamos uma reunião para amanhã, para ver se é possível o diálogo. Agora, essa possibilidade abre outras. Então, eu tenho sido bastante pressionado, a administração, para criar o trabalho remoto na Unicamp. Por que eu contei toda essa história? Porque é uma coisa que me preocupa. Eu não quero que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem, que não têm trabalho remoto, como que eles vão ter trabalho remoto? Que eles olhem para a Unicamp, o resto, e vejam, e aquela pessoa, será que ela está trabalhando em casa mesmo? Eu quero que haja conforto e confiança entre os vários setores da universidade. E, para isso, o trabalho remoto tem que ter acompanhamento. Agora, com o celular, com a gente podendo acompanhar a pessoa no trabalho, a gente tem uma chance de ter esse acompanhamento. Então, aquele enfermeiro pode ter certeza que quem assinou o ponto eletrônico no celular entrou no DGRH e a gente está sabendo se ele está desempenhando ou não a função dele. Como que a gente vai construir uma comunidade solidária entre si, se uma parte fica desconfiada da outra? Eu estou aqui trabalhando e aquele lá não necessariamente está. Nós não podemos deixar isso acontecer, né?
A gente precisa construir essa maioria, e por isso que eu segurei a história do trabalho remoto até agora. Hoje eu me sinto confortável de fazer. Nós nomeamos um GT, a Cidinha vai presidir, saiu na quarta-feira, né? No Diário, na terça-feira, no Diário Oficial, para fazer um projeto piloto de ponto eletrônico. Então, as pessoas ficam falando que nós estamos... Desculpe, de trabalho remoto. As pessoas ficam falando que a gente está usando formas antiquadas, né? A forma moderna é aquele cartãozinho de ponto, né? Agora, o ponto eletrônico permite a gente viabilizar, talvez, o trabalho remoto. Se vocês procurarem no Google, procurem aí, Ministério Público do Estado de São Paulo e trabalho remoto. Ministério Público do Estado de São Paulo tem ponto eletrônico e permite até 2 dias de trabalho remoto. Com opção, o servidor pode optar por 1, 2 ou nenhum dia de trabalho remoto. É generalizado? Não. Tem funções que são mais possíveis de ter esse tipo de trabalho, tem outras que não são. Mas isso será uma coisa viável para a gente. A gente pode pensar sobre isso. Seria difícil pensar antes. Então, eu estou trazendo tudo isso aqui porque, obviamente, nós temos alguma dificuldade de comunicação, né? Muitas vezes, o que a gente fala... eu até acho que, em geral, a comunidade tem razão. A desconfiança é uma coisa, você não sabe direito, né? Vai mudar, então pode ser que não seja tudo isso que ele está falando. Eu só peço crédito, porque eu tenho a sensação que, até o momento, eu não descumpri muito do que a gente colocou no programa. Então, era um pouco isso que eu queria dizer para vocês. É um grande desafio. O desafio não acaba agora com a implantação, acaba fazendo a boa implantação. Esse é o grande desafio nosso, que nenhum direito seja tirado dos servidores da Unicamp. É esse o meu compromisso para esse 1 ano e meio no qual a gente vai tentar levar essa implantação para frente. E peço, de alguma forma, um certo crédito para vocês em relação a isso. Acho que eu mereço um pouquinho, desculpe, um certo grau de convencimento. Muito obrigado pela atenção de vocês e que vocês tenham um ótimo evento. Obrigado, professor Tom Zé. Eu vou fazer alguns pequenos ajustes aqui para adequar o horário. Como esse fórum foi organizado juntamente com a FT, FCA, Prefeitura e Cotil, eu gostaria de convidar a Lucimara para fazer uma breve manifestação em nome das unidades que colaboraram com a organização. Por favor, Lucimara. Eu gostaria de ficar do outro lado, mas, enfim, vou vir aqui. Primeiramente, eu agradeço, né, a realização e parabenizo pela iniciativa de realizar esse fórum aqui em Limeira. É uma ação muito importante de aproximação, né, conosco. Vocês já conhecem o nosso histórico, os nossos sentimentos, né, de ser sempre ficar um pouco distantes lá de Barão, então acho que é muito importante essa iniciativa. Agradeço também os colegas que vieram lá de Campinas. Isso é muito importante para nós, essa aproximação, que vocês venham conhecer a nossa realidade, né? É bem diferente do campus de Barão Geraldo. Tem coisas melhores, tem coisas piores, né? E é importante que vocês venham nos conhecer, inclusive para entender as nossas demandas, as nossas particularidades. Acho muito importante mesmo vocês virem até nós e vocês saberem como é a gente se deslocar até vocês também, né? E queria colocar uma questão que acho que a gente discutiu um pouco, que é a questão da comunicação, né? A gente discutiu a questão da comunicação, nossa, gestores, né, aqui dos campi externo, particularmente, com a administração central. Como a gente fica mais distante, então a gente tem particularidades, né, um pouquinho mais difícil para nós do que parece. E isso facilitaria muito, né, em processos de trabalho, essa aproximação, essa convivência, uma comunicação mais clara, mais direta entre a administração central e a gente, porque a gente realmente, às vezes, tem as dificuldades pela distância mesmo.
Então, eu gostaria de enfatizar, né, que seria importante nessa questão da comunicação, não só a comunicação, como a gente vem fazendo por meio de eventos, mas também a nossa inserção e a nossa integração com os órgãos da administração central, né? Eu acho que essa inserção ela se daria mais pelo cotidiano, pela rotina, né? Então, seria importante que a gente passasse a ser mais inserido nas atividades, talvez em grupos de trabalho, enfim, enfim, a gente precisa analisar mesmo quais são as formas, mas a gente fica distante. Então, a nossa comunicação ela é um pouco mais difícil com o campus de Barão Geraldo, em detrimento, por exemplo, dos docentes. Os docentes já têm uma interação que ela já é mais fluida, né? Então, a gente precisa criar essa aproximação também com os gestores e com os funcionários aqui de Limeira. Eu acho que, mas para isso a gente precisaria, por exemplo, também de uma estrutura e um apoio, porque a gente depende, né, para a gente se deslocar, fazer qualquer coisa, a gente depende aí do gestor nos liberar, enfim, autorizar as nossas despesas, os nossos transportes. Então, a gente tem essas particularidades, essas dificuldades, que a gente gostaria de colocar aqui para ficar mais próximo mesmo, né? Então, essa integração ela depende de um movimento talvez um pouco maior aí da administração central, que já vem sendo feito por meio de eventos, né? Mas acho que essa aproximação mais do cotidiano mesmo que eu queria ressaltar aí, que facilitaria muito aí o nosso trabalho. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Lucimara. Esse primeiro bloco a gente esgota aqui. Nós vamos entrar no item de pauta, que é o único item de pauta que a gente colocou, na verdade. Então, eu vou convidar agora o professor Alcides para falar sobre a criação da Prefeitura Universitária no Campi de Limeira. Por favor, professor. O Adilto, posso colocar a apresentação? Gente, primeiro, bom dia a todos e todas. É muito bom recebê-los aqui. Cumprimento o professor Tom Zé, o professor Paulo César, e, em nome dele, queria cumprimentar todo mundo do campus de Barão Geraldo, e, em nome do Márcio, do Augusto e do Léo, cumprimentar a todos aqui dos campos de Limeira, né, Campus 1 e Campus 2. Eu não sei se tem alguém aqui da FOP, mas eu queria também cumprimentar e estender a possibilidade de agradecer a presença do pessoal da FOP aqui em Limeira. Nós temos um desafio, eu vou tentar ser breve, porque eu tenho aula às 2 horas, tá? Então, até às 2 a gente acaba. É que eu fui aluno do professor César, então vocês vão entender. Você conhece o César? Gente, então... Só conta o tempo de bola em jogo, exatamente. Gente, eu juro que eu pretendo ser rápido, até porque o Adilton me deu um tempo pequeno de fala, mas a ideia é apresentar e não necessariamente gastar muito tempo explicando a Prefeitura Universitária de Limeira. Eu acho que isso é um avanço muito grande, uma conquista, na verdade, para os campos de Limeira, e eu acho muito importante, principalmente quem convive muito mais em Barão Geraldo do que nos campos externos, possam entender por que é tão importante a existência da Prefeitura de Limeira. E aí eu quero mostrar algumas motivações para a criação da Prefeitura. Acho que isso é um ponto importante. Veja, são muitos os números que tem aí nesse slide, mas eu quero só destacar 2 deles. Vejam a quantidade de alunos de graduação. O professor Tom Zé apresentou esses números na reunião do Consul,
né, quando ele destacou isso, via uma outra apresentação que nós fizemos aqui para a reitoria, para a professora Maria Luísa, mostrando, né, a necessidade e por que nós pleiteamos, a partir da DEA, a criação da prefeitura. Então, vejam os números. 21% dos alunos de graduação da Unicamp estão aqui nos campos de Limeira. 21% é um número muito grande. É muita gente. São muitos alunos. Veja a quantidade de vagas no noturno. Nós temos 40% das vagas do noturno. Ou seja, o ensino noturno aqui em Limeira, ele é muito grande e muito importante. E se vocês, em Barão Geraldo, convivem com o problema da implantação, que começou lá em 92, eu lembro quando eu cheguei na Unicamp, meu primeiro ano como aluno da Unicamp, foi também o início dos cursos noturnos, a dificuldade que foi se adaptar, ou adaptar um campus para receber alunos no noturno, né? Aqui nós temos um desafio muito grande, não só em decorrência do campus, da organização interna, da questão da iluminação, mas também, obviamente, da questão externa, que é muito importante e, às vezes, complicada para os nossos egressos. Um outro ponto importante desses números, e também estou destacando aqui, porque o professor Tom Zé também destacou isso no Consul, e eu acho que esse é um número importante, nós atendemos todos esses números, essa quantidade imensa de alunos de graduação no noturno, com apenas 2% de funcionários, de servidores não docentes. Ou seja, aqui em Limeira, faço coro ao que a Lucimara disse, no sentido da aproximação, mas mais do que aproximação, nós precisamos, obviamente, em muito, melhorar as condições de trabalho aqui nos campos de Limeira, né? Há uma necessidade que os números mostram, né? E precisamos, com certeza, ao longo do tempo, termos essas conquistas sendo atendidas aqui para a comunidade dos campos de Limeira. Vejam o tamanho do campus 1 e do campus 2 no momento em que nós unimos a quantidade de alunos, docentes, funcionários, servidores não docentes, e se a gente não tem ainda ali o número dos terceirizados. Ou seja, nós temos uma comunidade aqui nos dois campi, de mais ou menos quase 7.000 pessoas convivendo dia e noite aqui nesse perímetro que é um tanto quanto pequeno, que abarca esses 4 bairros do nosso entorno. Então, isso nos leva a justificar a importância de termos a prefeitura aqui. Agora, eu queria rapidamente mostrar um pouco como que essa prefeitura ela vai incorporar a antiga estrutura, que é a SAR. Para isso, é interessante vocês observarem a questão histórica. Em 1989, a gente teve aqui em Limeira a criação da planta física, com uma característica muito, muito operacional. E foi muito importante, principalmente quando só se tinha o campus 1, né? O campus aqui próximo, que tem mais ou menos uns 800 a 1 quilômetro de distância daqui. Em 2018, a criação da SAR. Aumentamos e crescemos em responsabilidade, principalmente, obviamente, superando uma questão operacional e atingindo a questão agora tática. E a questão da prefeitura traz algo que a todo momento eu bato na tecla. Nós não estamos mudando de nome de SAR para prefeitura. Nós estamos incorporando a SAR na prefeitura, porque a prefeitura é muito maior do que a SAR. A SAR cuida de algumas coisas, a prefeitura ampliou muito o escopo de atuação da SAR. Por isso não é uma simples mudança de nome, e sim uma incorporação da SAR à prefeitura.
Veja a minuta. Veja o que desse lado de cá. Nós temos a minuta de criação da SAR, do outro lado a minuta de criação da prefeitura. Tudo que está destacado mostra a ampliação do escopo da prefeitura. Principalmente no seu artigo 4, que é o que diz o que compete à prefeitura universitária dos Campi de Limeira. Veja o que competia à SAR e veja agora o que vai ser de competência da prefeitura universitária de Limeira. Então, só pela minuta de criação já é possível perceber essa incorporação. Mas esse é um outro ponto importante. Nós temos a prefeitura em Barão Geraldo. A prefeitura em Limeira não é necessariamente igual à prefeitura de Barão Geraldo. A prefeitura aqui em Limeira tem características que são diferentes e que garantem e justificam não só a nossa identidade, quanto a necessidade da sua criação. Veja, esses são principalmente os órgãos internos dos quais nós, a todo momento, temos que ter, como prefeitura, apoio, se sentir ou exercer, talvez seja a melhor palavra, o apoio para que todos esses órgãos e essas diretorias possam mais diretamente se sentirem presentes e atuantes nos campos de Limeira. Eu estou aqui em Limeira desde a criação da FCA, e a gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos aqui é exatamente a distância dos órgãos e a presença deles aqui. A Prefeitura de Limeira não vai duplicar esses órgãos. Nós vamos criar um semequinho aqui. Mas nós vamos, a todo momento, conversar com o Cláudio e fazer a interligação. Tanto é que essa semana, garanto que a orelha do Cláudio queimou, em decorrência do tanto calor que nós passamos aqui, em decorrência de alguns problemas. Mas está conversando e o Cláudio generosamente vai resolver os nossos problemas aqui, certo, Éper? Veja, a mesma coisa a DGA, a prefeitura, ou seja, nosso papel enquanto prefeitura não é ser protagonista, nós não podemos ser protagonistas em nada. Nós temos que ser apoio e conexão. Nós temos que gerar apoio para aquilo que as unidades estão precisando e conexão para ajudar a desenvolver aquilo que é fim da universidade, principalmente das unidades. Ensino, pesquisa e extensão. A prefeitura não faz isso, quem faz são as unidades. E nós, enquanto prefeitura, somos meios para que isso possa acontecer melhor. Então, obviamente, isso só é possível por meio de uma gestão diferenciada, né, na perspectiva de melhoria daquilo que a SAR fazia, que é uma parte da prefeitura, e, obviamente, pensar uma gestão de governança que permita com que tudo isso possa ser colocado em ação. Imediatamente, obviamente que não. Nós estamos vivendo um período de transição, tanto de ajustes internos, a certificação, que com certeza vai ser aprovada sem nenhuma modificação, né, porque ela é algo que depende do sucesso da prefeitura. Então, obviamente, a certificação virá do jeito que nós mandamos e será aprovada, e nós vamos receber todos os funcionários e toda a estrutura que nós pensamos, né? Então, é importante isso, né, Tom Zé? Porque isso mostra o quanto 2% de funcionários apenas, uma estrutura que não é nem um pouco absurda, uma estrutura enxuta. Então, obviamente, vai garantir a possibilidade da prefeitura realmente fazer aquilo que é a sua vocação. Para finalizar, eu quero mostrar um pouco esse desafio de ser e entender a prefeitura enquanto apoio e conexão. E eu quero mostrar algumas conexões que nós estamos fazendo atualmente na prefeitura, principalmente conexões internas, reitoria, órgãos e unidades,
e uma ação importante, estratégica da prefeitura universitária, que são as conexões externas. Algo que, obviamente, não era do escopo da SAR, da antiga SAR. Veja, conexões com a reitoria, contratação de servidores. Uma ação junto com a DEA e com a reitoria, que se intensificará com a aprovação da certificação. A criação da prefeitura universitária, obviamente, muito ajudado pela nossa diretoria executiva, pela DEA, junto com a reitoria, e uma ação que nós estamos executando agora, que tem sido muito interessante, que é a gestão contratual conjunta de obras, onde nós estamos, acredito, Andrei, que há uns 2 meses estamos trabalhando em conjunto, Kleber, onde nós estamos DEA, DEP, DGA, reitoria e, quando a gente precisa, a Procuradoria-Geral, que tem nos ajudado a fazer a administração das obras, já que nós estamos aqui com algumas obras importantes aqui, principalmente no Campus 2. A portaria nova, que está saindo, o multiusuário, que está com problema, mas vai sair, o grande e mais importante obra, que será o ginásio, né? O ginásio que é o segundo vão do Estado de São Paulo. Nós já levantamos isso. O vão do ginásio vai ser maior que o MASP. Então, é uma obra muito simples, de construção simples, que em 1 ano vai ficar pronta. Não é certo, Andrei? E uma obra que, com certeza, vai fazer o curso de Ciência do Esporte decolar para as alturas. Mas isso só é possível se a gente faz um acompanhamento junto com os outros órgãos. Sozinho, a gente não consegue fazer isso. Veja, algumas conexões com órgãos importantes. Grupo de trabalho plano diretor, né? Nós agora estamos empenhados muito em organizar o plano diretor aqui do Campus 1 e do Campus 2. Isso nós temos a responsabilidade de fazer, óbvio, seguindo as premissas da DEP. E sempre em conversa com as unidades. Um grupo de trabalho do georreferenciamento, isso tem sido muito interessante, a gente já começou. Tudo isso são ações que já estão em andamento. O grupo de trabalho do georreferenciamento, que está colocando em definitivo Limeira no Atlas da Unicamp, né, e principalmente no georreferenciamento, não só dos espaços físicos, mas das árvores, de todas as árvores que nós estamos aí concluindo o projeto 1000 Árvores, que quem conhece a FCA, quando a gente começou aqui, não tinha uma árvore, né? Hoje nós temos 860 árvores plantadas. E falta 160 para a gente, 140 para a gente terminar o programa 1000 Árvores. O projeto de eletromobilidade, isso foi algo que nós startamos junto ao Campo Sustentável, e dentro em breve nós teremos algumas novidades interessantes, não só para cá, para o Intercamp, mas lá para Barão Geraldo, que vai ser algumas experiências com ônibus elétrico, principalmente fazendo a ligação dos Intercamp aqui com o projeto piloto. Algo que nós estamos fazendo em parceria com a Prefeitura, com o Campo Sustentável, com o DGA. Então, tem um grupo todo trabalhando em cima disso. E algo que eu não vou falar, mas o Luiz vai apresentar agora, que, por exemplo, é a Semana do Servidor. Algo que nós provocamos e foi algo muito bem aceito, que o Luiz vai apresentar para vocês. Conexões internas. Veja, foram eles que acabaram com a pilha, viu? Não fui eu, não. Veja, grupo de trabalho do Bosque. O Bosque é algo que eu apresentei lá atrás como uma ideia e agora já está em implantação. O Bosque ainda não tem um nome, mas começou com Bosque Sustentável, Bosque do Conhecimento, Bosque do Saber, ou seja, é um espaço onde nós vamos fazer como se fosse uma feira de ciência ao céu aberto e permanente. Ontem eu tive uma reunião com as organizações, nós já temos muitos alunos envolvidos, mas principalmente docentes. Então, nós vamos trabalhar com o reuso da água do restaurante, vamos tratar a água, vamos trazer a horta. Estamos em muito contato com os professores da FT,
do COTIL e da FCA para o desenvolvimento disso. Ou seja, não é a prefeitura que está fazendo isso, a prefeitura está criando condições e conectando essas pessoas. O grupo de trabalho do circular interno, isso foi um GT muito interessante. Todo mundo sabe que há muito tempo nós pleiteamos essa necessidade urgente de se ter um circular interno aqui em Limeira, porque os nossos alunos saem daqui e vão ter aula, por exemplo, na ABB. Para ir na ABB é 1,5 km daqui, tem que atravessar a pista. Faz 13 anos que os nossos alunos vão a pé para lá. Há uma necessidade da gente ter a possibilidade de ajudar esses alunos a, já que nós ainda não construímos o segundo maior vão da América Latina aqui, nós precisamos oferecer condições para que esses alunos cheguem à aula. Ao mesmo tempo, esse circular interno ele é muito importante, porque ele vai ajudar em algo que é problemático e é crônico aqui em Limeira, que é a segurança dos alunos do noturno, no momento em que eles saem da universidade ou chegam na universidade para as aulas, e essa saída da República e chegada até aqui. Como que esse GT, e já estou terminando, tá? Daqui mais 1 hora. Esse GT foi interessante porque ele começou com os alunos. Aqui nós temos algo muito interessante, que é a quantidade imensa de organizações estudantis. Nós temos uma organização, que é a LURI, que ela organiza todas as repúblicas, ou a grande maioria das repúblicas aqui. E ela tem o endereço de todas as repúblicas. Nós levamos isso para o COTIL. O COTIL nos ajudou a iniciar um georreferenciamento de todas as repúblicas, então a gente sabe onde as repúblicas estão. Depois fomos junto com os professores de Engenharia de Transporte da FT, e isso nos ajudou a ampliar o escopo desse georreferenciamento e, principalmente, criar um trajeto para que esse ônibus, uma rota para que esse ônibus possa, esse micro-ônibus, possa transitar entre esses 4 bairros aqui, que fazem parte do entorno da unidade, das 2 unidades. Então, dos 2 campi. Então, vejam o papel da prefeitura em trazer a comunidade para discutir algo que é da sua necessidade e como, em conjunto, resolver o problema, né? E agora, obviamente, o problema está na mão da reitoria, e a reitoria vai nos ajudar a implementar essa iniciativa, que é muito importante e necessária para Limeira, historicamente. Para finalizar, nós temos o programa Ative-se, o programa Verde para Todos, são iniciativas, de novo, desenvolvidas junto com os docentes, né, docentes do curso, o melhor curso de Ciência do Esporte, o de Nutrição. O programa Composta Limeira é um programa que nós já estamos hoje, vamos completar em novembro, certo? 1 tonelada de compostos, né, processadas, que a gente está pegando a sobra de alimentos e conseguindo, por apenas 4 composteiras iniciais, que é o projeto inicial, né, com 4 composteiras, nós estamos tratando 5% do que sobra de alimentos do restaurante, e até 2025 a ideia é chegar em 100% e 8.000 toneladas de compostos por ano produzidas aqui. Isso vai ser ligado ao bosque e à perspectiva da sustentabilidade. Melhorias no processo de fiscalização universitária do restaurante, muito junto com o curso de nutrição. Então, isso tem nos ajudado muito a melhorar a fiscalização dos restaurantes. E, para finalizar, as conexões externas. A gente tem atuado muito com o CONSEG, por sinal, amanhã nós temos uma reunião do CONSEG aqui, né, que vai ser uma reunião importante, com o Corpo de Bombeiro, que tem nos ajudado no AVCB do restaurante, que já foi aprovado, e agora a gente inicia o processo do AVCB aqui da FCA. Nós conseguimos, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a doação de 2 carretas de madeira de lei, que foram apreendidas e, junto com a Justiça, foram liberadas e doadas aqui, para que a gente possa complementar o projeto, porque todas as composteiras foram feitas por nós, então a gente vai usar a madeira ali, essa madeira, para finalizar as composteiras, mas a gente pediu um pouquinho, eles deram 2 carretas, então a gente vai ter
muita coisa para fazer com madeira aqui. Então a gente já tem trabalhado, a Cíntia já tem pensado um monte de coisa. Vocês vão ver madeira de lei sendo utilizada para fazer coisa bonita e deixar muito bonito, como já é muito bonito o Campus 1 e como o Campus 2 vai ficar muito bonito. E, por fim, a Prefeitura Municipal de Limeira, que tem sido uma atuação muito necessária e importante, né? Eu faz 8 meses que estou aqui no cargo e tenho ido quase toda semana na Prefeitura, interagindo com os secretários das várias pastas, para que a gente consiga trazer melhorias e, principalmente, aproximar a Prefeitura Municipal com a universidade. Então, muita coisa com a Secretaria de Meio Ambiente, por conta do bosque, a Secretaria de Urbanismo, as calçadas aqui vão ser feitas. Quem conhece aqui a Cônego, ela foi duplicada pela Prefeitura por meio de uma doação que a Unicamp fez do terreno, e, em contrapartida, falta a Prefeitura finalizar as calçadas. Então, a gente conseguiu isso e vamos acertar. A Prefeitura até o final do ano, começo do ano que vem, vai terminar todas as calçadas e nós vamos terminar o anel viário interno aqui, que ficou sobre nossa responsabilidade, em meio a esse acordo que fizemos com a Secretaria de Urbanismo. Secretaria de Mobilidade, a ciclovia interna, que vai ser implementada agora, junto com a ciclovia externa, que também vai ligar o Campus 1 com o Campus 2, a partir do apoio da Prefeitura e apoio da FT, principalmente pelo curso de Engenharia de Transporte. A Secretaria de Esporte, a gente tem trabalhado com algumas questões junto com a extensão, com o professor Mazei, principalmente com a comunidade indígena, para que a gente ocupe um espaço aqui para que a gente possa desenvolver algumas ações interessantes. Secretaria de Cultura e, principalmente, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, por meio aí das feiras de inovação e, principalmente, da fábrica de inovações, que tem nos ajudado a fazer algumas aproximações importantes com os cursos aqui, tanto da unidade da FCA, quanto da FT. Então, essas são ações que mostram um pouco a identidade de Limeira, a identidade da Prefeitura de Limeira, a importância da Prefeitura de Limeira e o desafio que temos aí em Limeira para conseguir desenvolver cada vez mais esses campos, de modo que cada vez mais a Grande Limeira cresça, né, e logo incorpore Campinas dentro da Grande Limeira. Gente, obrigado. E o Novo Horizontino vai subir, com certeza. Gente, obrigado. Obrigado, senhor prefeito, de prefeito para prefeito. O prefeito universitário lá de Campinas, Juliano, justifica a ausência e envia cumprimentos. Você chama nós para plantar a 1000ª árvore, por favor. Faz um evento. Nesse assunto, eu gostaria de perguntar para os colegas de Limeira se alguém tem alguma questão que gostaria de colocar. Não? Não, então vamos seguir. Vamos entrar na sessão dos... queria agradecer também a presença do professor Cristiano Torresan. É professor da casa, mas veio prestigiar o evento. Obrigado, professor. Entrar na sessão dos informes, vou convidar o Edson Lins para divulgar o Compuesp, brevemente. Saudações, pessoal. Está sendo uma manhã bem... gostei de todos os discursos que eu ouvi aqui. E eu queria dizer, reitor, que como há uma diretriz de gestão, a Educorp sai um pouco na frente. Já há um GT trabalhando aqui para que haja uma programação específica voltada para Limeira e Piracicaba. Esse GT é presidido pela Cláudia, que é a CTU da FT. Está quase terminando o relatório, né, Cláudia? Então, teremos aí já essa integração aí em relação... Já estive aqui, a professora Milena participou de uma reunião aí conosco. Então, estamos caminhando, né, Lucimara, para isso. Queria dizer também que essa integração ela é muito necessária e ela está ocorrendo de várias formas, né? Quando tem o professor Torresan, é o assunto que eu vou falar aqui agora, o Compuesp, ele faz parte lá da coordenação executiva, ele fica lá um pouco em Campinas, e lá, né, aí o reitor designou ele para fazer parte da coordenação executiva
do segundo Compoesp, que é o evento que eu quero aqui enfatizar. Tem até uma apresentação que o Tiago, que é da FT, organizou, nós iríamos apresentar, mas o Adilto vai fazer algo de muita eficiência, ele já assumiu. Ele vai pegar o arquivo, Tiago, e vai disparar para a lista de e-mails que inclui Limeira, né? E queria dizer que nós já temos quase 100 trabalhos, e já há trabalhos de Limeira. Eu mesmo atendi lá 3 ou 4 funcionários pedindo informações, então já há trabalhos de Limeira, da FCA, da FT, do Cotil, que estarão lá em Piracicaba nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, durante o Compoesp. Como o assunto que o Luiz, que vai seguir aqui, vai acontecer, o evento vai acontecer antes do Compoesp, vai ser em outubro, o Compoesp vai ser no final de novembro, então dá tempo de eu voltar aqui e falar mais sobre o Compoesp, mas eu queria encerrar aqui desafiando aí todos que participemos do Compoesp. Aí eu queria agradecer muito fortemente a gestão Tom Zé, porque foi um assunto que foi discutido durante a elaboração do programa. O Tom Zé, acho que ele lembrava vagamente do primeiro Compoesp, porque era lá em 2011. Mas ele falou, não, se é uma ideia que vem do conjunto PAEP, vamos colocar no programa. Colocou no programa e designou, enquanto reitor, ele presidiu o CRUESP, designou um grupo, né, que o Torresan faz parte, Cezinha, o Cezinha é a parte aí que está cuidando da sustentabilidade, né, do Compoesp. Então, vai ser um evento de integração também nosso, mas também com a USP e com a Unesp. Vai acontecer em Piracicaba, final de novembro, começo de dezembro. É um evento que vai mostrar um pouco a nossa produção profissional enquanto PAEPs, né, para também trocar experiências com a USP e com a Unesp. Importante a participação. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edson. Luiz Carlos, por favor, para divulgar a Semana do Servidor Público. Obrigado, Adilton. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a gestão por apoiar essa ação nossa. É uma ação que nasceu aqui em Limeira, né, professor Alcides? O professor Alcides veio e falou assim, Luiz, vamos fazer, vamos acontecer. E toda essa ação que nós queremos fazer aqui visa também cumprir uma missão que o professor Tom Zé passou para a gente, que é a integração dos servidores, docentes e não docentes. E a ideia também é que a gente possa, de alguma maneira, trazer as ações para cada campi, né, em todas até as unidades descentralizadas da Unicamp, e que possa ser uma ação adequada a cada setor, a cada localidade. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma apresentação bem rápida. Começamos aí, né, mostrando cada campus, né, cada camp. E aí, eu queria que, Patrícia, pode passar, mostrasse a comissão organizadora, que foi colocada pela portaria 83 e 88. Pode perceber aí, pessoal, que são vários órgãos cooperativos, né? Então, o GGBS ali, eu sou o presidente do GT, né, do comitê, mas a gente fez questão de trazer muita gente para dentro, né, porque nós queríamos ouvir todo mundo e queríamos saber o que realmente os servidores gostariam de ter nessa semana, enquanto ação, enquanto evento. Tudo bem? Então, aí a gente tem o GR, a SVC, a Prefeitura do Campo de Limeira, a DGRH, o SIC, o pessoal da Prefeitura da Universitária de Campinas, nós temos também a FOP. Então, assim, para a gente fazer essas ações, a gente realmente quis trazer todo mundo junto. Então, a ideia é que essas programações sejam personalizadas pelas localidades. E aí nós criamos, né, um slogan, né, que é o orgulho de ser Unicamp, e também um logo. O logo, a ideia é uma união, né, de todos os servidores, de todos os campi, e que a gente possa sustentar as atividades da Unicamp e trazer esse orgulho histórico que é de ser Unicamp.
quebrando protocolo, a minha mãe trabalhou na Unicamp desde 1981, eu nem era nascido. Então, eu venho com esse histórico com a Unicamp, essa relação com a Unicamp há muito tempo. Então, sou filho da creche, já fui estagiário aqui e agora sou servidor desde 2012. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui, né, e trabalhar na Unicamp, continuar esse legado. Eu queria mostrar a realização. Patrícia, se puder mudar. Então, a realização, né, vai ser feita por esses órgãos e os apoios que a gente já conseguiu. Então, eu tenho muito a agradecer a todos os apoios, ao pessoal do Posto SAI também, que está com a gente aqui de Limeira e Piracicaba. Tá? Então, a gente conseguiu muitos apoios aí para as ações que nós vamos fazer. Nós não vamos mostrar as ações ainda, porque nós estamos contratando as ações, nós estamos fechando todas as ações, mas isso vai ser publicado na semana que vem, provavelmente, através de um site. Tá? Então, eu peço a ajuda dos RHs para divulgar tudo isso. Tá? Mas, olha, são muitas ações e contam com o apoio de muita gente. Tudo bem? E o objetivo dessa ação, né, dessa semana, na verdade, promover a integração, a descontração, o lazer, o relaxamento, a reflexão e o despertar desse pertencimento e orgulho de fazer parte da Unicamp. Como eu disse, eu tenho muito orgulho de ser Unicamp. E tudo isso nasceu também de um GT que foi feito pela CGU, que envolveu o campus de Limeira e também a Piracicaba. Então, essas ações que a gente está trazendo para todos os campi estão baseadas nessa pesquisa, que teve uma amostra aí de 150 respostas. Agradeço muito a Bruna, aqui da Prefeitura, né, Bruna, que cedeu esses dados para nós. E aí, dentro desse mapa, nós criamos alguns eixos. Patrícia? Então, vamos fazer ações em arte e cultura, para promover a descontração e o relaxamento das pessoas, através de música, artes, peças de teatro. Nós vamos fazer a parte de educação financeira, isso é uma coisa muito nossa do GGBS, né, porque nós temos uma preocupação muito grande com os servidores. Hoje é possível fazer empréstimo de 40%, né, então as pessoas podem comprometer com seus salários junto a instituições financeiras, e essa é uma movimentação que nós queremos começar. E agradeço também o Adilton, a Cidinha e o Edson, que nós vamos trabalhar o ano que vem muito fortemente com isso. A gente quer que a educação financeira seja algo que os servidores respirem anualmente. Tá? Nós vamos criar um projeto mais robusto. Já estou me adiantando, nós vamos fazer juntos. Esporte e lazer, então a gente quer despertar nas pessoas a ideia da saúde, começar a fazer exercícios, né? Eu acho que é bastante importante, dentro dessas ações, a gente também trazer isso. Contamos aqui com o pessoal da ciência do esporte, viu, professor Alcides? Vamos fazer coisas juntos aqui. A família... Quer repetir, professor, que é o melhor curso? Então, nós vamos trazer também um eixo família, que é tentar trazer a aproximação entre os servidores, as suas famílias e a universidade, que é uma coisa bastante importante. São ações voltadas junto à DEDIC. Nós vamos ter bastante ações com eles, né, para trazer os filhos dos funcionários e fazer coisas que sejam interessantes para agregar mesmo essa ação. E saúde e bem-estar também, promover a descompressão e o alívio do estresse. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, né, dos servidores e dos professores, e a gente quer realmente despertar essa saúde mental e também física. Tá? E aí eu vou dar só algumas informações bem breves, tá, que nós vamos fazer. Como eu disse, a programação está em fechamento, porque nós estamos contratando ainda. Então, nós não queremos ainda criar alguma expectativa e não cumprir por algum motivo, mas nós vamos fazer. Então, as inscrições normalmente vão ser feitas via site, mas tem muitas ações que são livres, que as pessoas vão poder participar, simplesmente chegar e participar, né, em todos esses eixos. Então, eu gostaria que vocês reservassem a data, né, eu acho que é bastante importante, enquanto chefias, promover isso junto aos funcionários, que os funcionários possam participar, né. Nós tentamos aglutinar os horários todos ali entre 10h30, 11 horas, até 2 horas da tarde, ou posterior
ao término do nosso trabalho, então depois das 5, 5h30. Então, a gente está bastante empolgado, a equipe está muito coesa e conseguindo trabalhar muito para que essas ações aconteçam. Tá? Vamos fazer ações, como eu disse, no campus de Campinas, em Barão Geraldo, também no Cotuca, no CIS Guanabara e no CPQBA, né, que é em Paulínia. O campus de Piracicaba, na FOP, também vai ser atingido, e o campus 1 e 2 de Limeira. Tá? Agradeço antecipadamente a todos que se envolveram na ação. Queria agradecer novamente muito o pessoal de Limeira, que se dedicou muito, tem dado muita resposta para nós, né, para que tudo isso aconteça. Então, eu só tenho a agradecer a todos. E espero que todos participem bastante e que seja um sucesso. É um projeto pioneiro, a universidade nunca fez isso. E nós estamos capitaneando isso aí, e eu espero que dê muito certo. Tá? A Patrícia vai entregar os convites para todos, e eu encerro a minha fala aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz. Convido agora o Carlos Renato Paraíso, o Paraíso da DGRH, para falar sobre a pesquisa sobre a qualidade das relações de trabalho na universidade. Bom dia a todos. Como eu não tenho que dar aula 2 horas, então eu prometo acabar um pouquinho antes das 5h30 para a gente poder sair tranquilo, tá bom? Vou falar sobre a pesquisa, sobre a qualidade das relações de trabalho na Unicamp. Em 2015 foi feito um TAC, né, entre a Unicamp e o Ministério Público, e dentre as obrigações desse TAC, para tratar foi feito um TAC para tratar para identificar aí, para diagnosticar a qualidade do relacionamento interpessoal na Unicamp. E dentro das obrigações do TAC, tem uma pesquisa, a gente tem que fazer uma pesquisa periódica, né, junto aos servidores de todas as carreiras e dos terceirizados também. Então, é uma obrigação que a TAC coloca, né? E em 2017 foi feita uma pesquisa, 2017, terminou em 2018, e agora está sendo feita mais uma pesquisa, mais uma edição dessa pesquisa, em parceria da DGRH com o CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, que fica no Instituto de Economia, na Unicamp. E vocês devem ter recebido um e-mail com um convite para participar. A gente enviou essa semana para os docentes e para os funcionários, né? Essa pesquisa tem 3 grandes objetivos, né? Que é compreender o assédio moral dentro de um contexto relacional e organizacional na comunidade, determinar o diagnóstico levando em conta dimensões de gênero, raça e saúde, e subsidiar ações de prevenção e combate, ou seja, ver como é que está a relação interpessoal na Unicamp, combater o que tiver que combater e promover ações de prevenção. São 3 abordagens aí separadas, né? Uma para docentes, então um questionário específico para os docentes, um outro questionário específico para os técnico-administrativos e uma abordagem diferenciada junto aos terceirizados, que serão entrevistas pessoais, né? Tanto docentes quanto o técnico-administrativos também poderão ser convidados para uma entrevista, né? Mas, devido à especificidade, né, dos terceirizados, de nem sempre ter acesso ao computador e tal, então eles não vão receber o link para o formulário, mas sim vão ser convidados para a entrevista. A proposta é que os resultados sejam entregues aí, né, em maio de 2024, com os relatórios finalizados aí, já com o diagnóstico e as sugestões. E é isso. Lá no site da DGRH a gente tem, recentemente a gente publicou uma notícia sobre isso, falando que a gente apresentou isso no RH em Rede também, né, que é um fórum que a gente reúne os RHs, a gente comentou isso.
Vocês já receberam os convites, né, para participar por e-mail, mas se quiser saber mais sobre o assunto, sobre pesquisa, sobre assédio, sobre o que a DGRH faz para combater ou para prevenir, tem tudo isso lá no site, vocês fiquem à vontade para consultar. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Paraíso. E assim nós chegamos ao fim das atividades programadas para esta edição. Outras edições itinerantes acontecerão. A próxima será em Piracicaba. Informo aqui também que a 6ª edição do Fórum, que acontece normalmente lá em Campinas, ela está programada para o dia 6/11. Deixo aqui o e-mail do Fórum para que vocês enviem sugestões de temas a serem abordados. É o fgpaep@unicamp.br. Eu quero agradecer a participação dos colegas de Limeira. Quero agradecer aos colegas de Campinas que vieram conosco aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Professores, obrigado e tenham uma boa tarde.